Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e estamos aqui para analisar o tão sonhado, esperado, almejado, a lenda urbana viva nacional, o edital da PGE Ceará. Desde 2008 que nós aguardamos esse edital e desde 2008 nós escutamos ano a ano que esse edital vai sair a qualquer momento. E estamos vivos para ver o edital da PGE Ceará na praça, publicado que foi no dia 5 de outubro, data marcante porque é o aniversário de promulgação da Constituição da República, então data muito especial para se publicar um edital tão esperado. A PGE Ceará é um dos concursos mais esperados por aqueles que fazem concurso de procurador nesse país há pelo menos 2 ou 3 gerações de concurseiros. E você que está aí me vendo ou me ouvindo nesse momento, vai ter a chance de se submeter a esse concurso que foi tão esperado, almejado por tantas pessoas que até já passaram em outros concursos e nem tem mais interesse nesse edital. Então chegou a vez da PGE Ceará. Vamos analisar o edital com cautela, eu rachurei a parte que mais importa, como é de praxe aqui no canal, vou te apresentar as características do edital, muito provavelmente vou te apresentar alguma coisa que você não tenha visto, em termos também de estratégia, porque aqui eu não falo só do edital, falo da estratégia que você precisa ter para passar nessa prova, então me acompanhe até o final, certamente eu tenho muita informação para te passar, para que você possa ajustar aí a sua reta final para a PGE Ceará. E sim, como de praxe, vou lançar mentor em segunda fase, você me acompanha aí nas redes sociais para ver exatamente quando se dará o lançamento desses cursos. Mas o objetivo aqui é analisar o edital e a estratégia que você, independentemente de curso, precisa implementar para enfrentar essa prova. Vamos lá, ó. A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas, todas de responsabilidade do SEBRASP: prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. Então, ó, quem quer PGE Ceará aqui teve a vida mais encurtada porque não tem prova oral. É prova objetiva, subjetiva e prova de títulos. Eu vou te adiantar uma informação importante para que você fique aí desde já ligado e ligada. A prova objetiva vale 100 pontos, a prova subjetiva vale 200 pontos e a prova de títulos vale 3 pontos. Você tem 303 pontos em jogo nesse concurso. Deixa eu te dizer uma coisa. A prova mais importante desse concurso é a subjetiva. Porque de 303 pontos em jogo, você tem 200 pontos concentrados na prova subjetiva, 100 pontos concentrados na prova objetiva e 3 pontos concentrados na prova de títulos. A prova tem 303 pontos em jogo, 3 de títulos tão somente. Isso eu gostei porque títulos não pode ser definitivamente uma prova para resolver um concurso público. Título tem que premiar efetivamente aqueles que possuem os títulos exigidos pelo edital, mas ele não pode ser definitivamente mais importante do que as provas de conhecimento, como provas objetivas e subjetivas. Então, 3 pontos de título está muito bem. A PGE Ceará, eu considero esse edital um edital muito justo para quem quer concursos de procuradoria, e esse edital, inclusive, é um edital modelo para que você possa se preparar para procuradorias do futuro, se você não tiver interesse na PGE Ceará ou, de repente, não passar nesse concurso. Muito bem. A prova objetiva vale 100 pontos, mas ela tem o sistema de pontuação positiva e negativa. Já já eu te explico. Então, muito provavelmente, a pontuação na prova objetiva não vai ser muito grande, porque as pessoas vão acertar, as pessoas vão errar, e cada questão errada tira ponto daquilo que você acertou. Então, 100 pontos em jogo, mas são 100 pontos meio que camuflados, porque você não vai conseguir chegar nos 100 pontos, ou próximo muito dele, por causa dos pontos que vão sendo consumidos pelas suas questões erradas. Então, eu explico isso daqui a pouco no momento correto. Mas os 200 pontos da prova subjetiva não. Os 200 pontos da prova subjetiva são cheios. Ou seja, a prova que vai te dar maior pontuação aqui no resultado final é a prova subjetiva. Eu digo sem medo de errar que a prova subjetiva é a prova mais importante e é a que você tem que ter mais cuidado na PGE Ceará se você quiser concorrer a um dos cargos previstos no edital. Mas eu vou te explicar isso de forma pormenorizada na análise que nós vamos fazer ou que estamos fazendo a partir de agora. Não existe aqui o requisito da atividade jurídica, você precisa ter diploma de bacharel em Direito, fornecido por instituição cadastrada no MEC, reconhecida pelo MEC, melhor dizendo, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. A remuneração é R$ 20.569,31 para 30 horas de trabalho semanais. E nós temos aqui a previsão das vagas. 5 vagas para candidatos de ampla concorrência, 1 vaga para pessoas com deficiência, 2 vagas para pessoas negras. Aí o edital vem com aquela parte padrão,
que diz respeito efetivamente à inscrição, e como se dá aí a comprovação da deficiência e também como se dá a comprovação das pessoas negras. Você tem aqui a inscrição na taxa de concurso, que é R$ 170, fica o registro, portanto, que R$ 170 cobra a PGE Ceará. Isso demonstra o quão caro foi a inscrição da PGE Alagoas, mas apenas para registro mesmo. Vamos para a parte mais importante do edital, a parte que nos interessa, que é a parte que estabelece como se dá as etapas do concurso. Já falamos que o concurso tem prova objetiva, subjetiva e prova de títulos. Vamos ver como é que se dá efetivamente a distribuição dessas provas na análise do edital da PGE Ceará. A prova objetiva, eu destaquei aqui tanto para a prova objetiva quanto para a prova subjetiva, aquilo que eu considero núcleo duro, aquilo que eu considero disciplina de segundo escalão, aquilo que eu considero disciplina de terceiro escalão, para você entender efetivamente a estratégia. Na prova objetiva, disciplinas de primeiro escalão ou núcleo duro são constitucional, administrativo, financeiro, tributário e processo civil, está em amarelo. As provas de segundo escalão, ou as disciplinas de segundo escalão, civil, trabalho e processo de trabalho, estão em verde. E o terceiro escalão aqui da prova objetiva da PGE Ceará seriam penal, processo penal, direito ambiental, empresarial e previdenciário. É um terceiro escalão recheado aqui que você vai ter na PGE Ceará. Então as pessoas que já têm núcleo duro definitivamente consolidado nos estudos e segundo escalão também consolidado, vão ter que se preocupar aqui com penal, processo penal, ambiental, empresarial e previdenciário. As pessoas que não têm ainda a consolidação do núcleo duro e do primeiro e do segundo escalão, primeiro escalão, núcleo duro e segundo escalão, ou seja, constitucional, administrativo, tributário, financeiro, processo civil e civil, trabalho e processo trabalho, vão ter que estudar / revisar tudo até a prova. Como disse, a prova objetiva são 100 questões, cada uma valendo 1 ponto se você acerta, cada uma valendo menos 0,33 pontos se você erra. Então está aqui a formatação da prova objetiva. Para a prova objetiva, vou lançar mentoring. Quem quiser saber mais detalhes, me acompanha nas redes sociais, especialmente lá no meu Instagram. Então, a divisão das disciplinas aqui é essa. Primeiro você estuda / revisa núcleo duro, depois você estuda / revisa as disciplinas de segundo escalão, depois você estuda / revisa as disciplinas de terceiro escalão. Basicamente, no terceiro escalão, as pessoas estudam, não revisam, porque elas deixam isso justamente para esse momento pós-edital. Núcleo duro está em amarelo, segundo escalão está em verde, terceiro escalão está em vermelho, rosa aqui. A prova de segunda fase, chamada de discursiva, a segunda fase tem 2 provas, que ele chama de P2 e P3. P1 é a prova objetiva, P2 é a primeira prova subjetiva, P3 é a segunda prova subjetiva. P2 será a cobrança de uma peça e 2 questões subjetivas, P3 será a cobrança de um parecer mais 2 questões subjetivas. Então, a configuração da prova de segunda fase da PGE Ceará, você tem uma peça, um parecer e 4 questões subjetivas. Preste atenção nisso aqui que é importante. Ó. No que diz respeito à peça jurídica e às questões discursivas, na verdade, no que diz respeito a toda a prova subjetiva, as disciplinas cobradas são essas aqui. Ó. Ele fala que P2 e P3 coloca as disciplinas, mas são as mesmas. No núcleo duro, todo núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Tá aqui, todo o núcleo duro está em toda a prova subjetiva. Disciplina de segundo escalão, civil e direito do trabalho. O que o edital está me dizendo aqui que de repente passou desapercebido para você? É que, não caindo o direito processual do trabalho na segunda fase, a peça jurídica aqui não pode ser uma peça trabalhista. Presta atenção porque isso é importante. Ah, professor, e por que tem direito do trabalho? Porque pode cair um parecer jurídico sobre direito do trabalho e pode cair questões discursivas sobre direito do trabalho. Mas não pode cair uma peça jurídica porque ele não previu aqui direito processual do trabalho. O edital não fez previsão de direito processual do trabalho na segunda fase, então eu não posso ter uma peça jurídica trabalhista na segunda fase. Isso também facilita a nossa vida na segunda fase, porque nós vamos dar ênfase no estudo apenas das peças que podem cair, que são aquelas que estão dentro da seara do direito processual civil. Então, no segundo escalão da segunda fase, saiu o direito processual do trabalho. E no segundo escalão da terceira fase você tem previdenciário e ambiental. Então saiu empresarial, penal e processo penal. Então o edital dá uma enxugada nas disciplinas da segunda fase. É importante estudar as outras disciplinas para a prova objetiva? Sim, é importante, mas ele dá uma enxugada para a segunda fase, levando em consideração que a segunda fase aqui é a fase mais importante desse concurso. Anote o que eu estou dizendo. Não vai adiantar você ter uma prova objetiva aqui muito boa se você não tiver uma prova subjetiva muito boa, excepcional aqui na PGE Ceará. A própria matemática nos define isso. São 100 pontos
na prova objetiva, mas com questões que te dão ponto e outras que te tiram ponto quando você erra. Então esses 100 pontos, na verdade, é uma ficção. Você não vai atingir 100 pontos na prova na PGE Ceará e nem vai ficar próximo a isso, porque as questões que erra consomem as questões que acerta. A gente vai falar sobre isso um pouco depois, mas os 200 pontos da prova subjetiva, eles são cheios e nesse caso específico você vai ter a possibilidade aí de fazer uma prova subjetiva para alavancar posições se a sua prova objetiva também não for lá essas coisas todas. Obviamente que quando eu digo que você não vai ter 100 pontos na prova objetiva, é levando em consideração que ninguém feche essa prova, né? Pode ser que alguém feche a prova, o que eventualmente é muito difícil de acontecer. Se alguém fechar, vai ter os 100 pontos, mas acredito que se acontecer vai ser um ou outro, ou não vai acontecer como de fato acontece nas procuradorias de uma forma geral. Não me lembro de alguém que tenha fechado uma prova objetiva com 100 pontos em procuradorias desse porte como a PGE Ceará. A prova objetiva ela vai ter aqui 5 horas de duração, então 5 horas para 100 questões. Aqui você precisa administrar bem esse tempo, porque acredito que haverá muita dúvida sobre se marca, se não marca, exatamente porque a contagem de pontos da prova objetiva tem pontos positivos e negativos, explico já já. A prova objetiva vale 100 pontos e vai ter questões aí de múltipla escolha, apenas com 4 opções A, B, C, D. A parte que interessa aqui na prova objetiva está aqui, ó. A cada resposta correta na prova objetiva você ganha 1 ponto. A cada resposta incorreta na prova objetiva você perde 0,33 ponto. Isso nos dá a ideia de que 3 questões erradas anula a pontuação de uma questão correta. Mas não é em bloco. Tipo, se você errar uma não acontece nada, se você errar 2 não acontece nada, se você errar 3 anula uma questão que você acertou. Não. A cada questão que você erra, você perde 0,33 pontos. Ou seja, a cada questão que você erra, você consome 0,33 pontos de uma questão que você já acertou. A cada 3 erradas, você praticamente tem anulação de uma resposta correta por completo. Mas cada questão errada te gera ponto negativo. A coisa não é analisada em bloco, mas é analisada de forma individual. Acertou 1 ponto, errou, menos 0,33. Deixei sem resposta ou marquei de forma dupla, então não conta nada para a minha prova, eu fico no 0 naquela questão. Professor, qual é a melhor estratégia aqui para que eu faça isso na prova da PGE Ceará? Eu chuto ou não chuto? Bom, aqui eu vou ser bastante sincero em termos do que eu faria. Se eu tivesse nessa prova, eu faria assim. Se eu olhasse para o enunciado e tivesse 4 alternativas e eu não soubesse nem para onde vai, eu simplesmente deixava aquela questão para lá, ela não faria parte da minha prova. Se eu olhasse a questão, o enunciado, e olhasse as 4 alternativas e eu ficasse em dúvida em 2, aí eu chutaria. Se eu ficar em dúvida em 2, eu penso que vale a pena. Por quê? Se você fica em dúvida nas 4, se você chutar, você vai ter 25% de chance de acertar. Esses 25% de chance de acertar te dão 1 ponto. E os 75% de chance de errar te dão menos 0,33. A probabilidade de você se dar mal é muito grande. Mas se você consegue anular ali 2 hipóteses de resposta e ficar em dúvida em 2, você fica com 50 a 50. 50% de chance de acertar, e esses 50% me dão 1 ponto, e 50% de chance de errar, e esses 50% me dão 0,33, ou me tiram 0,33. Aí eu acho que vale a pena chutar, porque você tem uma condição aí um pouco igual no que diz respeito à possibilidade de acertar. Um pouco igual não, na verdade igual. Você vai ter 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Se você não acertar 50% na prova, 50 pontos na prova, você vai estar eliminado, embora esse seja o corte do edital. O que vai importar aqui é o corte da segunda fase que nós vamos analisar daqui a pouco. Na prova discursiva, você vai ter 5 horas de duração para cada uma, e aí você vai ter prova P2 5 horas, prova P3 5 horas. Você tem 200 pontos em jogo. A peça vale 70, o parecer vale 70 e cada questão subjetiva vale 15. Quando você soma uma peça, um parecer e 4 questões subjetivas, o somatório delas dá justamente 200 pontos em jogo. Você vai ter 120 linhas aqui para a peça e para o parecer e 30 linhas para as questões subjetivas, o que já nos dá exatamente a estratégia completa para nos prepararmos para essa prova com um curso de segunda fase. Para a realização das provas subjetivas, a prova é com consulta, pode haver consulta à legislação. Essa parte aqui é exatamente igual a Paraíba e Alagoas.
Pode haver aqui material de uso permitido com evidências de utilização anterior, com a famosa remissão a artigos, coisa que já foi enfrentada na PGE Paraíba, coisa também que é possível na PGE Alagoas. No que diz respeito aqui ao corte da prova subjetiva, vão para a segunda fase os 150 primeiros candidatos de ampla concorrência, os 10 primeiros com deficiência e os 40 primeiros negros. Se esses números aqui não baterem, se você não tiver 10 pessoas com deficiência para a segunda fase ou 40 pessoas negras para a segunda fase, essa ampla concorrência pula para 200 nos termos do item 9.10.1 do edital da PGE Ceará. Preste bastante atenção, aqui o edital nos dá o corte da subjetiva, ou seja, se você não acertar 30 pontos no somatório das 4 questões subjetivas, que no total valem 60, você está fora. Se você não tirar pelo menos 35 pontos na peça e 35 pontos no parecer, você está fora. Mas se você tirar essas notas aqui, não vai adiantar muito em termos de aprovação da PGE Ceará. Estou tratando apenas dos cortes do edital. Nota final das provas objetivas e discursivas. Os candidatos não eliminados, nos termos desse edital, serão ordenados de acordo com os valores decrescentes do somatório da nota final da prova objetiva, que vale 100, e da nota final das provas discursivas, que vale 200. Depois ele diz que o título, a prova de títulos, vale 3 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Então, 100 pontos de prova objetiva, 200 de segunda fase e 3 pontos apenas de títulos. A prova subjetiva ela é tão importante que ela é o segundo critério de desempate. O primeiro é quem tiver idade igual ou superior a 60, o segundo, nota maior nas provas discursivas, ou seja, na segunda fase. Ficou claro para mim que a PGE Ceará aqui premia quem sabe segunda fase. Não adianta, e presta atenção, você sair feito louco, louca, maluco ou maluca agora, para correr para estudar só para a prova objetiva e querer estudar para a prova subjetiva só depois de aprovado na PGE Ceará. Não vai funcionar. Acredito no que eu estou te dizendo. A prova mais importante é aquela que você, nesse caso, vai ter que enfrentar depois da objetiva. Tem que passar na objetiva, é verdade, mas você precisa estar preparado já para a segunda fase e não querer se preparar em 20, 10, 15 dias para uma prova de segunda fase desse porte. Lembrando que estamos diante de uma prova SEBRASP, então provavelmente será uma prova muito bem elaborada, que exigirá conhecimento típico de advocacia pública que você precisa ter desde já. Analisando o conteúdo programático, eu não encontrei maiores problemas. É um conteúdo programático padrão, até porque lá em cima nós vimos que essa prova vai ser organizada em todas as fases pelo SEBRASP/CESP, ou seja, não tem banca própria, então o conteúdo é bastante padrão, aquilo que as pessoas que estudam para advocacia pública já estão de fato acostumadas. Constitucional, administrativo, eu chamo a atenção aqui no final de direito administrativo para a legislação local do estado do Ceará, direito financeiro, direito tributário, também aqui no que diz respeito ao direito tributário chamo a atenção para a legislação local do estado do Ceará, especialmente aquilo que normalmente é cobrado nas provas de direito tributário de PGE, ITCD, IPVA, ICMS, por aí vai. Direito penal, muita gente me pergunta como estudar direito penal. Para as provas da advocacia pública, especialmente esse edital, direito penal é uma disciplina importante apenas para a prova objetiva. Então, para estudar direito penal para a PGE Ceará, basta com que você tenha um bom material. Basta com que você tenha um bom material voltado para os concursos da advocacia pública. Esse material eu tenho no mentoring dos concursos da advocacia pública que eu ministro aqui na escola. Então, para a PGE Ceará, vai ter lá os materiais de penal e processo penal voltados para os concursos da advocacia pública. Sinopse não resolve muito, você precisa entender efetivamente o que cai em direito penal para as provas de advocacia pública a partir daquilo que já caiu em provas anteriores. Você pode muito bem consultar as provas anteriores e fazer um raio-x daquilo que cai e estudar, levando em consideração uma boa doutrina de direito penal, que eu também nem recomendo. Basta que você tenha um bom material voltado para os concursos da advocacia pública. Não, nesse caso, eu recomendo que você vá ter que estudar doutrina de direito penal para essa prova. Basta um bom material voltado para os concursos da advocacia pública para enfrentar direito penal e processo penal. Direito ambiental também nenhuma novidade, mas existe um tópico aqui da Lei Estadual 2.488/95, é a política florestal do estado do Ceará, isso é importante saber. Direito civil nenhuma novidade, processo civil nenhuma novidade, trabalho e processo do trabalho você vai ter que estudar só para a prova objetiva, mas é importante. Direito empresarial aqui também nenhuma novidade em termos do que cai nos concursos da advocacia pública e direito previdenciário, levando em consideração aqui que a partir do tópico 12, Constituição do Estado do Ceará,
ele lista aqui a Constituição do Estado de Ceará e várias leis complementares estaduais que precisam ser estudadas, acabando aqui com a Lei Complementar 58 de 2006, que é a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Preste bastante atenção porque esse conteúdo programático é bastante importante, mas ele precisa ser estudado com base na estratégia que eu adiantei quando analisamos lá a configuração das provas. Eu deixei aqui em amarelo o núcleo duro, deixei em verde as disciplinas de segundo escalão e deixei em vermelho rosa as disciplinas de terceiro escalão. A estratégia para estudar para essa prova é isso aqui. Comece pelo amarelo, estude / revise. Depois vá para o verde, estude / revise. Depois vá para o vermelho, rosa, estude / revise. Se você já sabe amarelo e verde, preste atenção no que está em vermelho, porque você vai ter boas condições de fazer boas provas aqui. E para a segunda fase, comece a se preparar desde já, faça questões, faça peças, faça pareceres, com temas voltados para a Procuradoria Estadual, porque muito provavelmente, se você deixar para se preparar somente quando você fizer a prova objetiva, não vai dar tempo. Sabe por quê? Porque no final do edital existe o cronograma das provas. O cronograma das provas tem data prevista para a aplicação da prova objetiva no dia 19 de dezembro e logo no dia 23 de janeiro, ou seja, no meio aí de Natal e Ano Novo, as provas discursivas. Então, se você deixar para estudar para a prova subjetiva só aqui, a coisa vai complicar em termos daquilo que você precisa compreender, assimilar, ter como bagagem intelectual para enfrentar essa prova subjetiva do dia 23 aqui. E digo, essa prova aqui obviamente é importante porque sem ela você não avança no concurso, mas a prova mais importante da PGE Ceará é essa aqui. Aqui é onde você pode galgar muitos e muitos pontos e de repente, nesse caso, na prova subjetiva, alavancar a classificação que de repente você não conseguiu fazer aqui da prova objetiva. Obviamente que as duas provas são importantes, mas se você tivesse que escolher qual prova seria excelente e qual seria meia boca, a meia boca seria a objetiva, que te daria a chance de avançar no concurso para a prova subjetiva, e você deveria escolher aqui uma prova discursiva excelente para que você possa ter chances na PGE Ceará. De novo, aqui vale 100 pontos, aqui vale 200, a prova de títulos apenas 3. Então estude desde já, não deixe para depois as provas subjetivas da PGE Ceará. Eu espero ter te ajudado com a análise desse edital muito justo, gostei muito do edital da PGE Ceará, um edital muito típico de procuradoria, com essa novidade aí em relação à PGE Paraíba e Alagoas, no que diz respeito aos pontos negativos de prova objetiva, tem que ter uma estratégia para isso, eu vou falar sobre isso melhor nos cursos que eu ministrar aqui na escola, mas também já te adiantei o que eu faria, ou seja, eu só chutaria se eu minimizasse a possibilidade de erro. Se eu não soubesse nenhuma das quatro, eu não chutaria, mas essa novidade vai fazer com que as pessoas tenham que administrar melhor a sua prova objetiva, a forma de responder os questionamentos objetivos dessa prova. Essa novidade a gente não tinha em relação a Alagoas e também não temos em relação a Paraíba. Não tivemos em relação a Paraíba, prova já realizada, e não temos em relação a Alagoas. Então, aquele que está estudando para PGE, PB, Alagoas e vai fazer Ceará, precisa apenas se adaptar a essa realidade da prova objetiva. No mais, prova subjetiva extremamente importante, é a prova mais importante do concurso e a estratégia aí já está bastante definida. Se por acaso você tiver interesse de estar comigo, com os meus cursos de prova objetiva e subjetiva para PGE Ceará, me acompanha nas redes sociais, especialmente lá no Instagram. Espero ter te ajudado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.